Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Estamos recebendo hoje Paulo Henrique de Figueiredo, escritor do livro Autonomia, é pesquisador espírita, palestrante. Revolução Espírita é um grande sucesso e mesmer. Ele escreveu esses 3 livros, e esses 3 livros aqui são meus e estão na fila. Estou lendo 2 ao mesmo tempo, gente, vou revezando, tá bom? E hoje o nosso bate-papo é sobre a importância da arte na visão espírita. Vamos entender um pouquinho o papel dos artistas, dos espetáculos, né? Por que que eles influenciam, por que que eles estão presentes ao nosso redor? Né? Por que que neste momento tão difícil, nós nos apoiamos muitas vezes nos filmes, né? Nas músicas, para que a gente possa realmente entender a necessidade dela. Deixa eu ver, acho que o Paulo Henrique não conseguiu entrar, deixa eu adicionar ele de novo. E aí esse bate-papo vai ser com o Paulo Henrique de Figueiredo, porque ele vai trazer um pouquinho do conceito espírita e, é claro, da arte. Agora sim, senhoras e senhores, muitos corações para receber o nosso convidado, Paulo Henrique de Figueiredo. Boa noite, meu amigo. Olá, boa noite, Alan. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. O seu chamado, ele dá a nítida sensação de como se fosse um chamado ao palco, né? Você viu só aquele terceiro sinal de entrada e fala aquele friozinho na barriga? Gostei do seu cenário. Você viu que eu Tá, mudei hoje, né? cheio de CD aí, hein? Olha, minha coleção de CD, tô no meio da cultura, DVDs, meus filmes prediletos, minhas músicas. Aqui em cima tem alguns troféus e homenagens que eu recebi durante a carreira artística. Então, e aqui temos o espetáculo Paulo Estevão, né? Você viu que o seu cenário denuncia a sua idade, né? Inevitável, né? Não quero falar sobre isso. Vamos mudar de assunto. Só pela quantidade de CD que tem atrás. Não, gente, se eu mostrar o vinil, então aí lascou. Aí lascou. O vinil agora lascou mesmo. Só falar em vinil, né? Pois é, gente, pois é. E eu Você, tenho uma coleção de vinis originais, lançados na época, herança de família que ficou e alguns que eu comprei, né? e você é daquela geração, então, que quando o artista preferido lançava um LP, você ia até a loja de discos comprar, né? Comprava, gente. Estava lá na fila para comprar, gente. E Tempos formava fila, né? diferentes agora. Ô, Paulo, é melhor você não falar muito, não, porque você também é um pouquinho da geração, tá? Tá bom? Você não é muito diferente de mim, não, tá? Olha, o que eu me lembro de ir na casa da minha bisavó e Ah, ela tá bom. tinha um gramofone Nossa, com discos, aqueles pesados eu lembro. de 78 Mais próximo. rotações. Eu deixo contar um segredo aqui. Uma vez quando eu tinha 17 anos de idade, fui fazer aula no Palmeiras de balé. Tinha uma professora que era super famosa em São Paulo, né? Ela veio a falecer e ela dava aula, uma velhinha assim, toda elegante, bailarina, né? E aí ela dava aula pra gente com fitas. Mas sabe aqueles rolos de fita? Eu não sei nem como é que chama aquele Nossa, aparelho que você aperta a tecla, o rolo de fita vai girando e vai saindo a música. Quando eu li aquilo, eu falei, realmente, essa professora tem história para contar. no final tinha que rebobinar tudo, né? Tinha que rebobinar tudo, gente, mas era aqueles Guardado rolos numa desse tamanho. caixinha, né? Gente, que loucura. Ainda bem que evoluímos em algumas coisas, né, Paulo? Ah, mas eu acho essas coisas não deveriam morrer, né? Porque é tão interessante, né? Hoje ninguém sabe o que é um lado B, né? Não sabe o que que é um single, Lado né? B. Single, lado B. Ô, Paulo, Coisas me são fala, referências, né? você é uma pessoa que está envolvido sempre com arte? Olha, sempre. Eu sempre, desde criança, eu me liguei muito na culinária, no artesanato, na pintura, né? Cheguei a fazer pintura clássica, a óleo, para você ter uma ideia. Olha isso. Depois eu fui para o abstrato, acrílico, e, e eu participava desde criança no Centro Espírita, e nós fazíamos artesanato. Estava sendo construída uma creche e precisava de arrecadação. E eu montava uma barraca de artesanato que a gente produzia durante o ano inteiro, né? E a Que gente vendia legal. muita coisa, viu? Que Vendia legal. muito. Você produzia e mesmo vendia ali. A gente produzia em grupos, né? Tinha em grupos durante todas as semanas.
produzindo, chegava no final do ano, a gente fazia uma grande festa e vendia o artesanato, né? A arte, é o que nós vamos falar, né? Arte e espiritismo, né? É muito desconhecido esse assunto, Alan. Pois é, as pessoas não conseguem Muito. fazer muita conexão entre espiritismo e arte, né? E é fundamental a conexão que nós vamos conversar hoje. E eu te digo que, olha, se você encontrar algum espírito aqui que saiba desse assunto, vai ser uma raridade, viu? Eu quero saber tudo, Paulo. Quero saber tudo. Porque assim, a gente vai muito ao teatro. Eu, pelo menos, eu não fui criado no meio da arte, mas minha família tem muitos artistas, assim, né? E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui frequentando o teatro, gostando. Minha mãe me levava muito ao circo quando era pequeno. E sempre me encantou. E eu sempre fui o palhaço animador das festas de aniversário da família. Até que eu caí no mundo do teatro e aí estreiei profissionalmente e já está aí quase seus 20 e poucos anos de palco. Agora, quando a gente está mais próximo da arte, a gente se torna um pouco mais sensível com o olhar para algumas coisas, né? A gente para pensar nos detalhes da vida. Para a visão espírita, esses detalhes está presente também? Como é que esse olhar da arte que pode despertar a espiritualidade nas pessoas, como que você vê essa questão da arte influenciando diretamente nas pessoas? Olha, eu fiz um trabalho de recuperação do significado do espiritismo na época de Kardec. Certo. E quando você volta para a época de Kardec, a capacidade, os valores do ser humano, havia um outro olhar para os valores do ser humano. E hoje, com essa sociedade materialista, sabe, cheia de massificação, onde todo mundo tem que ser igual, repetir as mesmas coisas, gostar das mesmas coisas, né? Esses valores estão todos perdidos. Então Eles é se necessário, perderam, né? No meio dessa loucura, né, Paulo? e é necessário se fazer uma recuperação. Então, veja, hoje tá tudo concentrado no conhecimento. Tá. Mas o conhecimento cumulativo, que é a quantidade de informações. Perfeito. E a moral está sendo interpretada como seguir regras, estabelecer limites. E o diferente vive um problema grave, né? Que é a exclusão. Então, o que acontece? Na época de Kardec, ocorreu a explosão do espiritualismo que era estudado, que era fundamentado na psicologia, na ciência. E entendia-se as diferenças entre a capacidade da alma e as coisas que vêm do instinto, que vêm da fisiologia, igual aos animais. Boa. Então, agir de forma repetitiva e condicionada, o animal também age. Se você pegar um cachorro e treinar ele vai fazer um monte de coisa que parece... E é o adestramento que nós conhecemos bem, né? E é o adestramento. E o ser humano pode ser adestrado. Então, a educação atual e a moral atual não são fundamentadas em valores da alma, são fundamentadas em adestramento. Isso é muito forte, você está falando, hein, Paulo? A escola de hoje manda as crianças ficarem quietas e coloca dentro da cabeça dela um monte de informação que ela tem que decorar e aceitar. Copiar. E, mesmo que não seja explícito, o que se ensina na relação social da escola é competição. Por mais colaborativo que seja, sempre tem o destaque da nota maior, né? E eu acho que é muito pouco colaborativo, Alan. O que se destaca é a competição, porque você vê que a colaboração ela perde espaço dentro da escola. É verdade. E a competição é a mãe do bullying. Porque você vai identificar quais são os melhores alunos, a professora vai dar atenção aos mais capazes, e aí vai surgir a figura do que é menos. Então a gente está fazendo uma referência com o sistema que nós educamos as pessoas é o de repetição e é o de adestramento. Isso. E quando a competição destaca um dos alunos, esse se empodera desse status para poder até praticar o bullying de uma forma mais livre para ele, é isso? O bullying
eu tenho adesão aos mais capazes. E você faz parte dos menos capazes. Então é a exclusão. A competição, ela abre caminho para a exclusão. E aí isso acaba virando o retrato da sociedade. Ou seja, é uma preparação... E é um ciclo difícil de se quebrar esse, hein? Exatamente. Porque você está inserindo a criança e o jovem na falsa, na estrutura de competição, na estrutura de exclusão, na de preconceito. A criança que faz bullying e ela é incentivada pela competição, ela vai depois fazer parte desses movimentos de exclusão, esses movimentos que a gente vê autoritários, a violência. Porque cada um que faz parte disso foi uma criança no colégio. Então, nós estamos falando de questões estruturais da sociedade. Muito mais enraizada do que a gente imagina, né? Isso. Agora vamos ver o contraponto. Vamos. Quando chegou na época de Kardec, estava surgindo na universidade o espiritualismo racional. Ensinava-se também aos jovens. E aí o referencial era outro, né? Porque não são as mesmas ideias dos dogmas das igrejas. Então surge um espiritualismo que vai dizer o seguinte: você não pode condicionar os jovens. Para despertar os valores humanos deles, você tem que fazer com que ele descubra as suas faculdades. E as faculdades são razão, a vontade e a imaginação. Agora, olha que importante. O que é razão? É você compreender pelo seu próprio esforço. Você desenvolver o raciocínio e conseguir distinguir as coisas. O que é a vontade? É você aprender a fazer as suas escolhas. Mesmo que você escolha o que é comum a todos. Boa, boa. Mas não fazer porque o outro mandou e sem saber a razão. E ter a consciência dessa escolha, né? Saber exatamente os prós e os contras de cada escolha. Isso. Então, e a imaginação é a capacidade criativa, que eu vou falar mais sobre isso agora. Boa. O referencial... Então, baseado nesses três pilares, já no século XIX, o Kardec já tinha contato com toda essa metodologia que grande parte dela já veio de Pestalozzi, que já tinha uma visão diferenciada. Isso. Ele próprio estava envolvido. Então é o quê? Desenvolver os valores íntimos. Ou seja, você vai descobrir por você mesmo. O entendimento... Agora, posso fazer uma provocação, Paulo? Claro. Você que está assistindo a nossa live, você que chegou agora, senhoras e senhores, você já pensou em quais desses 3 pontos precisa melhorar? Não é? Em quais desses 3 pontos a gente ainda falta desenvolver? Eu acho que é uma boa provocação para o nosso público, não é não, Paulo? Muito bom. Muito Porque bom. a escola não tem essa consciência, não. Agora, Alan, veja, a moral da vontade, da liberdade é assim: você tem que aprender a fazer escolhas. Mesmo que você erre para aprender a escolher o certo. Porque se eu disser o que você tem que fazer, você não está desenvolvendo seus próprios valores. Ótimo. No campo do conhecimento, você tem que redescobrir as coisas. Para que você entenda pelo seu próprio esforço, não é? E qual é a questão da harmonia? O que é na alma a capacidade criadora? O que é isso? Então veja olha que coisa fantástica. Ampliando esse entendimento, os espíritos vão dizer que a alma tem 3 valores a conquistar e que são inspirados em Deus: o verdadeiro, o bom e o belo. Uau. Sendo que o verdadeiro está ligado às leis, à compreensão da ciência, ao conhecimento. O bom... As leis universais, né, que a gente fala, né? Isso. O bom, ele está relacionado a você desenvolver hábitos que são suas conquistas, que vão se transformar em virtudes. Os hábitos positivos que são conquistas. Isso. E o terceiro, olha só, hein? Tem a terceira coisa que é fundamental para o desenvolvimento do espírito, que é a compreensão, a conquista, ser arrebatado pela harmonia universal. Fala mais sobre isso. Isso. Então, veja, vamos usar algo que a gente conhece. A pessoa que desenvolve a razão não consegue adquirir conhecimento? Sim. Ela sente a necessidade de aprender e ela vai aprender. No desenvolvimento da vontade, o controle sobre a vontade, ele não aprende a decidir coisas, escolher, desenvolver habilidades, virtudes? Por onde começar a aprender, quais os caminhos, ele faz essa escolha.
No domínio da sua imaginação, você entra em contato com as harmonias. Que é E como aí, aprender. você se torna participante das criações coletivas. E o espírito que investe nesse contato com as harmonias, ele ganha a capacidade de expressar a arte. A Então arte você... verdadeira. Calma que agora eu dei um bug aqui na minha cabeça, gente. Espera aí. Aquele espírito que desenvolve essa consciência de estar próximo dos outros, né? É esse espírito que tem essa consciência mais de liberdade da arte. É isso? Não. Ele percebe que o universo inteiro está conectado. Ah, é uma questão de percepção. Isso. Então, uma Beleza. espécie é um terceiro sentido. Mas isso não faz parte da evolução da alma? Porque, por exemplo, você Três acredita que valores toda de evolução alma da alma. tem? Toda alma A tem alma essa tem. percepção? Ela tem a capacidade de raciocinar, o domínio da sua vontade e a conexão com a harmonia. Que essa conexão da harmonia é que vai abrir espaço para inspiração, vai abrir espaço para inspiração artística, vai abrir espaço para empatia, vai abrir espaço... Então, assim, Alan, Paulo, eu vou peraí. perguntar uma coisa para você, bem específica. E eu acho que isso vale para todo artista que estiver falando com a gente aí. Gente, presta atenção aí, ó. Quando você vai fazer qualquer criação, não te dá um impulso antes? Tá. Parece que é uma capacidade que vai explodir. É uma intuição, né? Uma coisa assim, vamos fazer isso. Beleza. Não é verdadeiro isso? Isso não é palpável? E não acontece com todos os artistas? Tá. E quando você vai fazer, por exemplo, uma peça como ator, você não estabelece uma conexão com o público? Completamente. E que você consegue apalpar isso, é verdadeiro para você, não é? Porque ela pode diminuir, pode aumentar, não é? Eu digo que é presente, é muito presente. Isso, né? Isso é harmonia. A conexão com todo inspirador e a conexão com aquele que você vai oferecer a sua arte. Mas então, e quem não desenvolve a carreira artística, Paulo? Como pode ter essa percepção? Isso, todas as capacidades da alma, tanto a capacidade racional, quanto a capacidade de domínio da vontade, a capacidade moral, e quanto essa da harmonia, ela é útil em todos os momentos da vida. Porque você tem que buscar saídas na sua vida que use as três coisas. Você raciocina, você escolhe o comportamento e você se conecta. Então, esse se conectar, o ápice da arte, sabe qual é? No nível da conexão, a prece. Não a prece formal. Não é a religiosa que a gente conhece. A prece que é essa conexão com Deus. Agora, quando você está se conectando com a divindade, na verdade, você está se conectando com todos os espíritos que estão fazendo isso no universo. Isso é a expressão da harmonia. Isso vira música, vira cor, vira luz, vira movimento, vira sentimento, vira tudo. E há uma inversão com relação ao que a gente falou do condicionamento. Porque o belo da harmonia é o diferente. É o singular. O belo da harmonia é o ser diferente. É o ser diferente, é o ser único. É representar aquilo que todo o resto do universo não é. Que é o que nós conversamos sempre sobre a beleza da diversidade, né? Exatamente. Quanto mais diferentes, mais complementares somos. A harmonia da alma também entra nisso. Porque o que rege essa harmonia, são leis do mundo espiritual. Nós estamos aqui no mundo físico. Ok. Então a gente é um mundo que é regido pelas leis da matéria. Materialista total. É gravidade, é isso, aquilo. Só que também este mundo tem um paralelo a esse mundo espiritual que nós estamos falando. Porque os átomos não têm uma atração, não têm as harmonias da natureza. Então, veja, agora quando você vai para o mundo espiritual, tudo isso que você vê de belo aqui, por exemplo, você pode enxergar o belo na flor, na nuvem, não vê tudo isso? Quando você vai para o mundo espiritual, toda a expressão do belo nasce de um espírito. Não consegui acompanhar. É assim, aqui o mundo físico tem um monte de reflexos naturais. A flor, tudo, né? É da espécie, assim por diante.
Quando você vai para o mundo espiritual, todas as formas, todas as belezas, os sons, todas as expressões, elas nascem de uma pessoa, de um ser, de um É espírito. a sua visão que desperta isso. É a visão do espírito que vai No despertar mundo isso. espiritual, você tem um perispírito, que é um corpo espiritual. Tudo que você sente, pensa, exala à sua volta e cria. Então, se você for para o mundo espiritual e se conectar com bons espíritos, você vai perceber como sendo gigantescas harmonias, como se fossem músicas lindíssimas, luzes indescritíveis. Você ia entrar em êxtase e ia ser difícil trazer você para a realidade de volta. E eu vou dizer uma coisa, todo artista tenta expressar um pouco do que ele já viu dessa harmonia. Do outro. Isso eu já ouvi falar. Aqui Aí eu nesse queria te mundo. provocar. Porque aqui a gente tem aquela velha frase, né? A vida imita a arte imita a vida, o que imita o quê, né? Agora, se as cidades que construímos, alguns prédios, alguns hábitos refletem ao plano espiritual, né? Que são, na verdade, é uma cópia mais grotesca que nós temos aqui na Terra de algumas comunidades espirituais. A arte também, não é? A arte também traz esse reflexo um pouquinho da outra vida, não? Isso. Olha lá atrás que você está mostrando ali para mim, aquela imagem, ó, que não foi por acaso. Então, veja lá. Você é o diretor, não é? Me falaram que eu sou, viu? Então, você ali não tem a marcação dos atores, não tem luz, não tem cenário, Tem e uma você não luz, tenta conectar tudo isso com as emoções sim, vivenciadas. fala, né? Então você está tentando retratar mais o mundo espiritual do que o físico. Porque se você fosse para o lugar onde ocorreu o Paulo de Tarso, os ambientes não seriam assim. Teria muita terra, não seria isso. Então, na verdade, como é assim? É assim no mundo espiritual. Então, se você tiver um grupo de espíritos no mundo espiritual reunidos, e eles têm um bom propósito ali, começa a surgir arte no ambiente. Porque eles transmitem, por meio do seu perispírito, luzes. Boa. Então, a conexão entre as percepções que você tem do mundo espiritual e os valores é de 100%. 100%. Sendo que o espírito menos evoluído não enxerga no mundo espiritual essas harmonias. E quanto mais evoluído, mais você vê tudo isso. Aí deixa eu te provocar. Vou te provocar. Então você acabou de me falar que o espírito menos evoluído, ele não vai enxergar isso no plano espiritual. Certo, Paulo? Uhum. Agora, e aqui? E aqui no plano Mesma onde coisa. nós estamos hoje? Pega- Ele não consegue ver valor ou ele consegue ter uma visão diferente? Ou ele desperta? Se você pegar um livro e der para um analfabeto, ele vai conseguir tirar os valores desse livro? Não vai. É impossível, né? Você Ele vai ter que contar pra aprender. ele. Ele tem que aprender a ler para conseguir captar esses códigos. Quando você se relaciona com os outros, você precisa de uma certa habilidade para ler no outro o que ele está passando, que sensações. Você não chega perto do outro quando você tem essa sensibilidade e você fala assim, nossa, eu senti que você tá bem, tá mal. Então é preciso aprender a ler o outro ser humano. É isso que vai dar a habilidade de domínio da vontade e o desenvolvimento das virtudes. Existe um terceiro nível de evolução, que é aprender a perceber e expressar a harmonia. Então peraí. Então nós estamos falando que a arte ela já está num outro nível de consciência para a pessoa. Isso. Então, mas assim, tem 3 consciências que você tem que desenvolver enquanto alma. A racional, o domínio da vontade e a percepção e a expressão da harmonia. Então a arte colabora para isso. Então um livro... Ela acaba influenciando as outras também. Isso, você não aprende só com o livro, mas o livro é um instrumento, né? A leitura é um instrumento para você ampliar, não é? Eu aprendo a ler e eu consigo... Eu posso fazer imaginativo também, né? Você começa a imaginar situações, você desperta outra coisa. Para desenvolver as virtudes, eu tenho que lidar com os outros. Isolado eu não consigo. Mas o Paulo... E a arte está a serviço da harmonia. Tanto para você expressar
como perceber para expressar. E toda vez que você está expressando, tem alguém que está sintonizando. Ou seja, o professor, ele espalha, né, o saber. O artista, ele espalha a harmonia. Ele desperta a harmonia nos outros. Então, e também, o homem bom, ele espalha a virtude. Ele espalha o exemplo da virtude. Então, as 3 capacidades da alma, elas são passíveis de se multiplicar. Então, a arte, ela não pode ser só do artista, como o saber não é só do professor. Então, é importante a gente trazer... Olha, o Espiritismo explicando isso, que a harmonia e a percepção da harmonia é um dos fundamentos da alma, no campo da psicologia. Então, para a saúde da alma, a gente tem que trazer a arte para a sociedade. Para a saúde, para a educação e para o bem-estar psicológico das pessoas. Então, de uma forma mais prática, Paulo, se a gente está naquele dia triste, ou se eu estou com raiva de alguém, ou se eu estou magoado comigo, eu vou, boto uma música e eu já mudo essa energia. Agora vamos explicar o que é isso? Vamos. O que isso diretamente tem a ver com a alma? Perfeito. Raiva, medo, tristeza, nojo, todas essas coisas, são emoções fisiológicas. Perfeito. Instintivas. Então, quando você mergulha nelas, você se desconecta dos valores da alma. Então, como é que você faz? Então, você tem que fazer o inverso. Então, a arte, ela vai tirar o indivíduo do material e vai trazer ele para os valores da alma. Por isso que, se você pegar um filme, uma arte, uma dança, uma música, e o indivíduo que está numa conexão com o peso, ele vai sair. Eu estou me lembrando agora, você sabe que eu estou achando que uma das coisas para a gente aprender mais sobre o ser humano, um instrumento muito bom para isso, é um negócio que inventaram agora que chama TikTok. Boa, por quê? Porque eu nunca vi nada tão diverso quanto aquilo. Aquilo é maravilhoso. Porque você não vai ver lá artista de cinema, tem também, mas você vai ver as pessoas na casa dela. Ontem eu vi um videozinho de uma senhora, minha filha me mostrou, apresentando a família dela, numa casinha ali de pau a pique ali. Eu vi. Essa aqui é minha filha. Você viu isso? Vi. E então te mexeu com você também. Que beleza. Porque é uma casa muito simples. Pessoas simples. Mas tudo organizado. Eu nunca vi uma limpeza e uma organização tão impecável nessa casa. E você viu ela apresentando a família? Vi. E a família não falava com você que estava assistindo como se você fosse um convidado que estivesse entrando na casa dela? Isso é maravilhoso, Alan. E eu vi um vídeo que é de uma menina autista e esse vídeo está narrado para aquele apresentador de TV que tem um filho autista. O Marcos Mion. Marcos Mion. Você viu esse também? Eu acho que eu sei qual que você vai falar. Então você adora TikTok também, né? Eu tô viciado, gente. Eu vou começar a gravar com a minha mãe agora. Agora, veja só. Qual é aquele vídeo? Uma menina autista que ela ia entrar num ciclo, né, como é que fala? Crise. E nesse ciclo de crise, ela começa a fazer movimentos repetitivos. Bater a mão na perna, daqui a pouco ela começa a agarrar a cabeça, e aí ela começa a se violentar. Dá tapa na cara e tal. E essa crise pode se agravar. Ela vai ficando mais violenta e dura um bom tempo, né? E veja, você viu o que o cachorrinho dela fez? Subiu no colo dela. Subiu no colo dela. E aí, quando ela começou a bater, ele começou a enfiar a cabeça entre a mão e o corpo. E na hora que ela ia começar a bater com as mãos na cabeça, ele abraçou a menina. E isso tirou ela da crise, porque ela abraçou o cachorro e começou a afagar. Então, é exatamente disso que nós estamos falando. Bom, a gente... Tirar do material... Vai tirar a gente dessas dificuldades, é isso? Isso. E vai trazer a gente... Agora, por que aquele vídeo daquela família
mexeu com a gente? A singularidade. Eles foram eles mesmos. Eles não fizeram nenhuma fachada. Eles receberam as pessoas, lidaram com o vídeo como eles lidariam com a simplicidade que eles têm. Isso tocou a gente. Aí você vê de uma criança, toca a gente. Você vai sendo tocado por emoções, justamente encontrando valor no diferente. Mas, ô Paulo, não necessariamente eles fizeram arte ali, eles foram eles mesmos. E arte é o quê? Sermos nós de um outro ponto de vista? Você vai buscar aquela moça ali atrás, que é papel que ela está fazendo. Ela é Abigail, né, gente? Ela é Abigail, mas ela é ela mesma, é a emoção dela equivalente ao que seria da Abigail. E é isso que fica bonito, senão não ficava. Olha só que legal, gente. Nós estamos falando com Paulo Henrique de Figueiredo. Vocês estão gostando do papo aí? Vamos interagir com o pessoal, que eu tô aqui pilhadíssimo. Olha a Cristina Sarraf com a gente aí, ó. Eu vi, é uma das coisas mais belas do mundo, a sensibilidade. Deve ser em relação ao vídeo que nós falamos, né, Paulo? Acho que é do cachorrinho, ela deve ter visto. Olha aí, a Maria Emília tá aí, Rio de Janeiro, conectado com a gente. A Sam Carvalho. Oi, Sandrinha, beijo. Olha, tem um monte de gente aqui, o Alex já chegou. Vocês estão gostando? Bom, se tiverem perguntas, vocês vão me falando pra gente ir jogando aqui pro Paulo Henrique, tá? O artista profissional é você, Alan. Então minha pergunta é esta. O que você tem que ser quando você vai exercer um papel? O cara lá que é a referência, você, ou é uma conexão? É muito boa essa pergunta, porque assim, claro que é difícil de estabelecer essa conexão. E pra gente se conectar, a gente tem que ser o mais puro de nós para dar espaço para o outro entrar, né? Mas o outro você pensa que é quem? A gente imagina que seja uma conexão, né? É uma conexão, é isso que eu estou falando. A arte é uma conexão com a harmonia. E quando você... Aí, tudo passa a ser belo, é isso que eu estou querendo te falar. Agora, o belo não é as pessoas, Paulo? Estético, do ponto de vista material. Eu vou te dar um exemplo maluco aqui, vai. Tá. Veja, você já viu O Homem-Elefante? Não, o que é isso? Um filme? Não. Não acredito, Alan, pelo amor de Deus. Ai, gente, é muito velho esse filme, é muito antigo aí. Velho é você, esse filme é novo pra você não viu? Agora vai falar da minha idade, olha lá, a gente entregou tudo agora. O Homem-Elefante é um filme preto e branco. É um filme preto e branco. Você vai chorar vendo esse filme e vai ficar com raiva de não ter assistido antes. É um filme belíssimo. Então é um filme baseado em fatos reais, que vai contar sobre um rapaz que se apresentava em circo e ele tinha uma deformidade absurda. Eram deformidades assim inimagináveis, assim, da cabeça todinha, assim, com pedaços grandes, braço enorme. Era um monstro, vai. Uhum. E ele se apresentava nesses lugares. E o filme, que é baseado realmente nessa pessoa, vai mostrar o quanto doce é esse indivíduo. E eu garanto para você, é belíssimo esse rapaz. Mas percebe que não é a estética do igual, é a estética do único. Ele é único, entendeu? E por ser único, e você conhecer os valores que ele carrega, ele passa a ser belo. Então, quando a gente vai para um absurdo e fala, nossa, essas pessoas com portadores de deficiência, autistas, tudo que estão se apresentando no TikTok, você não cria empatia? Muito. E você não vê a beleza da expressão deles? Né? Eu vi uma menina dizendo assim num dos vídeos, né? Olha, eu tenho dificuldade de expressar. O corpo não responde o que eu faço, o que eu quero falar, o que eu quero fazer. Então não confunda, eu tenho deficiência, mas não sou burra. Então, eu acho que eu sei de quem você está falando. Então ela diz assim, eu tenho dificuldade de expressar, mas eu estou pensando aqui dentro. Eu vi. Entendeu? Então, isso é que acaba com preconceito. Porque agora, essas barreiras, elas são colocadas pela essa sociedade materialista, né? A agora, sociedade a arte materialista filtrando. Você acha que a gente consegue?
É o igual, a competição. Então a gente tem que sair do que é instintivo, que pertence aos animais, que é competir, ser o melhor, não sei o quê, e ser o igual. Tudo isso é o animal que tem que fazer. O animal que é diferente, ele estraga a espécie ali. É uma condição própria da evolução não racional. Agora, o ser humano, ele tem que partir para os valores da alma. E agora a gente sabe que são 3. Não é pouco isso, Alan. Vamos repetir, gente. Valores da alma. Anotem aí, porque agora eu vou fazer uma tabelinha de desenvolvimento pessoal. E se você, quem é espírita e quer buscar isso, está lá em Obras Póstumas, no texto do Rossini, ele vai dizer: harmonia, ciência, virtude são as 3 grandes concepções do espírito. A primeira o arrebata, a segunda o esclarece, a terceira o eleva. É maravilhoso isso. É claro, porque, Alan, eu estou dizendo que no futuro, no mundo futuro, nós vamos ter 3 valores: o conhecimento, a virtude e a harmonia. Então vamos antecipar esse mundo futuro. Ele já pode começar hoje. E o papel da arte, ela tem que estar presente na educação, exatamente como tem que ter a educação do comportamento e a educação racional, do conhecimento. Então a arte, ela não é um acessório, ela é um fundamento do desenvolvimento da alma. Ela é fundamento do desenvolvimento da alma. Isso, fundamento, Alan. E eu te digo uma coisa: o indivíduo que investiu no conhecimento, ele tem um grande valor por poder ensinar. O indivíduo que investiu na virtude tem um grande valor por trazer soluções e oferecer exemplo. E o indivíduo que investiu no entendimento da harmonia e na expressão da harmonia também tem um grande valor. Nós vamos ter que desenvolver os 3. Mas os 3 são complementares e você pode investir em qualquer um dos 3 para crescer um pouco mais. Um pode ir mais rápido que o outro, um desses pode evoluir menos. Eu vou equalizando conforme a minha consciência disso. É isso. E você sabe o que significa um espírito bom, um espírito superior? É um espírito que já desenvolveu os 3. Então, um bom espírito, ele tem as 3 coisas. E se você for ler sobre a história de Jesus, toda a expressão dele era racional, boa e era harmônica, artística. Jesus criava cenas, circunstâncias. Ele criava as parábolas, as historinhas para poder ilustrar para a pessoa. Não era só historinha. Jesus, ele aproveitava o cenário, ele aproveitava os personagens presentes na cena. Ele está conversando com Marta e Maria, tomando um café, e cria um ensinamento usando isso. Ele vem um rapaz que ia para o enterro e queria participar da proposta de Jesus, e ele tinha que resolver a questão da herança, resolveu ir lá com Jesus primeiro, e Jesus cita isso: vai enterrar os mortos primeiro. Não é uma cena andar sobre as águas, não é uma cena a tempestade e ele no barco com semblante lúcido. A força daquelas harmonias todas, né? Com certeza Jesus falava com cadência. Ele tinha certamente uma expressão cativante, né? E todo bom espírito, as palavras dele são quase poesias. Olha, muito, muito boa essa reflexão. Eu estou aqui pensando, fazendo várias conexões aqui. Agora, Paulo, eu vou te provocar novamente, porque esse daqui, gente, é um bate-papo de provocações. Se é para você ver uma palestra do Paulo, você vai lá no YouTube, tem 50 mil palestras. Agora aqui eu tenho que provocar ele, tá bom? Vocês estão entendendo aí, né? O Paulo Henrique tem 10 milhões de palestras lá no YouTube, você vai lá, assiste todas. Eu já assisti quase todas, já, praticamente todas. Agora, isso daqui não é um bate-papo não é palestra não, tá? Isso daqui é provocação. Paulo, falar de Cristo para cristãos é fácil. Falar de Cristo para ateus e desconhecidos é que está o desafio. Quando eu falo de arte para as pessoas que devem estar assistindo assim, ó, eu tenho certeza que a maioria que estão vendo agora já tem um bom encaminhamento dessa sensibilidade da arte. Mas e falar de arte para aquelas pessoas que não têm o contato ainda, não têm a sensibilidade, que acha que é dinheiro
mal investido, que é caro, ou aquela pessoa, tem sempre um que vai pedir convite para o artista, porque ele acha que a arte é muito cara, que o teatro é caro. Como que a gente pode levar a consciência para essas pessoas que não têm essa sensibilidade ainda? De que forma eu ensino essas pessoas a gostarem de teatro e serve para todo mundo que está assistindo, porque vai sobrar para vocês também. Funciona da seguinte forma. O mais duro espírito que seja, ele tem na sua alma o impulso do bem e desse valor do bem. Só que no universo você tem a liberdade de negar a si mesmo a felicidade, o entendimento e esse arrebatamento da harmonia. É o tal do livre-arbítrio? Para que exista livre-arbítrio, você tem que ter o direito de resistir. E resistindo, ele sofre. E você sofre o quanto você quer. Então, para que o universo seja harmônico, você tem que ser voluntário para participar disso tudo. E você só vai descobrir depois que conquistou. Então, é assim, não é fácil você adquirir raciocínio, compreensão, entendimento. Você tem que investir muito tempo, né? Então, às vezes, você tem uma proficiência, você sabe falar bem de um assunto. Aí quem vê fala, nossa, que legal, né? Mas não sabe que por trás daquilo houve um preparo para falar, né? É muito leitura, estudo, dúvida e é muito difícil. No campo da moral é a mesma coisa. O espírito que é bom, ele faz as coisas parecerem fáceis, né? Você deve ter um contato aí com uma senhora, com um senhor, com um velhinho que resolveu as coisas com uma facilidade. Você fala, como é que simples do mundo. Então, e a arte é a mesma coisa. Quando você vê alguém expressando a arte, eu vejo você se expressa na música ou numa... Você não sabe quanto você lutou para chegar naquilo. Aquele pessoal que está lá atrás fazendo aquilo, eles estudaram os gestos, a forma de expressar o rosto, o controle sobre o corpo. Mas depois que ele fez tudo isso, ele abandona. E aí sim ele expressa harmonia. O que é expressar harmonia? Aí ele vai para o sentimento, porque o resto ele já tá dominado. Então você acha que mostrar para as pessoas esse esforço, esse preparo, é um primeiro caminho para poder dar valor àquilo? Esses dias eu vi um filósofo dizer uma coisa que tem uma profunda verdade, Alan. Ele disse assim, o pessimista é um preguiçoso. Ai, adoro. Já sei até quem falou isso. Você tá antenado com as mesmas coisas que eu tô antenado também? Gente, nós estamos em sintonia, Paulo Henrique. Nós estamos em sintonia. Aliás, eu dividi o palco uma vez. Mário Sérgio Cortella. Exatamente. Então, eu dividi o palco com ele. Eu tive a oportunidade de dividir o palco com ele em uma das palestras que eu dei sobre educação e arte, né? Que legal. Aí ele pegou muito as referências da minha palestra, porque eu fiz a abertura para ele, né? A estrela é ele, óbvio, né? E aí eu fiz a palestra de abertura e depois ele entrou. Menino, esse homem só falava da palestra do Alan. Por quê? Porque a arte conectava exatamente com a educação. E ele fala do preguiçoso. Por favor, Paulo. Ele fala que o pessimista é um preguiçoso. Para você ser otimista, é o que nós acabamos de falar aqui. Você tem que estudar, você tem que compreender e tal. E a harmonia, Alan, o universo é uma tremenda de uma harmonia. Nós estamos próximos da animalidade. Então, o nosso mundo ainda reflete o apego, essa decisão equivocada de eu quero sofrer. Entendeu? Então, como é que você rompe esse quero sofrer? Você rompe com o estudo que vai mostrar que tem solução para as coisas. Você rompe com a virtude que vai demonstrar que não é a violência a saída. E você rompe com a arte. A arte, Alan, tira a gente do caminho que a gente vai seguir e já joga a gente lá na frente. É só a arte que tira você do lugar comum, do que é o agora, e joga você para o que pode ser. E a arte, ela consegue concretizar isso, Alan. Porque ela consegue fisicalizar, né? Ou através de uma pintura, de uma dança, de um teatro, isso. Você vê o bonito sendo executado isso. Agora, né? Com a arte, você pode pegar o algoz e faz ele chorar. E ele cai de joelhos e ele rompe com a violência que ele tinha.
Aí alguém fala assim, ah, mas isso aconteceu, mas não, se não aconteceu, pode acontecer. É. Entendeu? A arte faz E, isso. e é possível acontecer, né? Exatamente. E a arte faz você enxergar o que o outro não viu. Porque, assim, o que você está mostrando lá atrás, a peça, será que é exatamente o que aconteceu? Ou é uma leitura do que aconteceu? Será que É, todo é. mundo conseguiria fazer essa leitura? Então, essa peça é uma entrega, Alan. É uma interpretação, uma expressão de uma harmonia. Ela não é algo casual ali. São cenas escolhidas, são comportamentos dos personagens. Tudo isso, a pessoa sai de lá conectada. Ou, no mínimo, refletindo sobre, né? Não é só refletindo, Alan. Lembra, nós temos 3 valores. Reflexão, que é ligada ao conhecimento. Domínio da vontade, que é ligado à virtude. E tem um terceiro. Então, você arrebata as pessoas, Alan. Valoriza a arte. Você quer parar de ser um bobo e eu estou jogando a bola para você aproveitar ela. A arte é um terceiro valor da alma. Não é pouco isso. Ela não é nem... Gente, É um terceiro valor da alma. Que é vocês estão você... notando? Porque, assim, a virtude eleva. O conhecimento faz compreender. E a arte arrebata. A arte tira o indivíduo do lugar que ele está. Então, a arte está vinculada à esperança, Alan. Gente, tá bonito esse papo, não? Eu tenho vontade de ficar aqui mais umas 2 horas. Peraí, deixa eu ver aqui o que estão falando. Paulo, estão falando milhões de coisas aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu perdi aqui. O protagonista é dono de uma alma belíssima. Maria Emília, isso mesmo. Tem ministério, algo assim. Aqui você está falando como ator lá do Homem-Elefante. Olha, a Negadê tá aí. Quem mais está aqui? Beth, Maria Verônica. Sérgio Cardoso, grande ator, interpretou o Homem-Elefante. Olha aí, ó, não sabia desse No registro. teatro? Olha que lindo. Ah, que legal isso, hein? Valeu, Cris, pela contribuição. Deixa eu ver aqui, peraí. O primeiro contato com a arte é muito importante. A Melina Peixoto falou. E quando a arte sofre a influência de interesses? Boa, Recordes da Arte, a página Recordes da Arte está falando. E quando a arte sofre influência de interesses? Paulo, vai pensando aí. Sou Ela não é cantora velha arte, do né? Palácio das Artes de BH e vejo o público mais simples ser tocado. Melina, isso é verdade. As pessoas mais simples, elas são as mais tocadas e mais impactadas. Parece que quem sempre vai ao teatro vai estar mais viciado, assim. Eu fiz um projeto, Paulo, uma vez para a Caravana SESI, que foi belíssimo. Nós viajamos 10 cidades do interior, mas as cidades que têm, assim, 6 ruas. Que não tem nem... Tem uma escola, uma igreja, são cidadezinhas pequenas. E gente com 60, 50 anos de idade que nunca tinha visto teatro. E quando nós nos apresentamos, né? A gente foi com uma peça chamada Lenda do Quebra-Nozes, e a gente contou a história do Quebra-Nozes, do boneco que cria vida. Nos olhos das pessoas a gente se emocionava. E aí muitos espetáculos acabavam o espetáculo, eles não sabiam o que tinham que fazer, eu não sabia que tinha que bater palma. Sabe, de Ah, tanta surpresa. A gente ficava olhando, acabava o espetáculo, todo mundo assim pra gente. Por quê? Porque eles estavam tão naquele universo, tão impactados, e a gente precisa de mais momentos desses, né? E aí, quando a arte sofre influência de interesses, Paulo, o que a gente pode tirar de proveito disso? é assim, tudo pode sofrer influência de interesses. O conhecimento, o comportamento humano, né, e a arte. Então, veja, como é que você mistura o interesse, o apego com o conhecimento? É a fé cega. O indivíduo vai ter que aceitar sem compreender. Então, é sem o uso do raciocínio. Então, muito das escolas hoje tem isso. Ele vai aprender sem raciocinar, sem compreender aquilo, né? Na moral, é você obedecer passivamente. Com o controle do comportamento. Você tem que agir desta forma, é desse jeito. E o controle da arte é não ter harmonia, ter só estética, né? E a estética que leva para, assim, o belo é o padrão, o belo é o normal, né? Então,
Então, esse mundo materialista estabeleceu um padrão de belo. Isso. E aí, quando você cai para o igual, para o que é o padrão, você vai para isso, acaba a harmonia, porque some a individualidade, some a diversidade. Estabelece um padrão de belo, seja para tudo. Nós temos a liberdade e somos condicionados a saber que o belo é aquilo, como referência. O belo é isso. Então, aí seria a estética superficial. Então, quando você pega um jardim e você pega todas as plantas e você corta elas todas e faz elas virar todas umas formas geométricas, em verdade, aquilo não era o lugar para aquilo. Porque você está tirando o belo da árvore, da planta, que é a diversidade. Ela tem a forma que é própria dela, que não é outra igual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer com que a arte seja a repetição, a estética, o padrão, sabe? E isso acaba engessando a arte. E ela perde o valor de expressar harmonia. E isso tem aí você, Alan, a gente pode ir para um detalhe mais profundo ainda. Você pode pegar um grupo de atores que eles vão fazer tecnicamente tudo perfeito, perfeito. A expressão, o controle da voz, aquilo tudo. E não tem brilho. Você não sente nada. Por quê? Porque aquilo não é a verdadeira arte. Que é o quê? Se conectar com a harmonia e oferecer isso para o público. De forma livre. Esse é o a mais. E isso, em verdade, é a arte. E aí sim você vai conhecer os grandes artistas. E esses grandes artistas, eles estão na música, estão né? Veja aí, vamos pegar um aqui. Van Gogh. Ah, eu adoro. Você adora? Gente, eu tenho um livro do Van Gogh aqui, e eu me inspiro muito nele. Você quer parar de ficar me imitando tudo que eu falo? Só um minutinho. Peraí, só um minutinho. O que é isso? Todas as minhas referências você está roubando? Tá aqui, ó. Eu mato a cobra e mostro o pau, gente. Isso aqui, ó. Eu vejo. Olha aqui, ó. Isso era eu vou te confessar. Você já foi no MASP aqui em São Paulo? Já, muitas vezes. Eu pegava um artista, Alan, vou te contar isso. Peraí, deixa eu ver. Peraí. Nós temos 2 minutos, Paulo, pelo amor de Deus. Eu pegava um artista e eu ficava vendo todos os meus livros, todas as referências que eu tinha da pincelada, da forma dele, a expressão, e eu ia para o MASP e passava um dia olhando as obras dele. Nossa, é uma dó. Ia fazendo com vários, né? Então, veja, esses grandes artistas da música, da arte, vamos pegar o Van Gogh. Mostra a capa do Van Gogh aí. Cadê a estética padrão disso? Isso é uma casa torta. É maravilhoso isso, gente. As cores não são reais. As pinceladas... Posso mostrar a obra predileta? O autorretrato, né? Olha de perto isso, olha esse fundo, é tudo torto, é tudo... Ele joga... Então isso... Olha, o que ele fez com essa arte dele? Ele não expressou... Olha que coisa linda. Mas você percebe que não tem nada a ver com o tempo dele? Não. Ele estava explodindo com a estética da época dele. Muito mas além. ele nos arrebatou. Por quê? Porque agora a gente está sob a influência do que ele fez. Exatamente. Então, a música, o teatro, o cinema, tudo isso rompe a gente com o que está vivendo neste momento e arrebata a gente para o futuro. E o que é o espiritismo? O espiritismo, a única finalidade do espiritismo é servir uma alavanca para arrancar a gente do velho mundo e jogar a gente para o mundo novo. Então, Esse é o papo, gente. Olha o nível do papo. Paulo, você está encerrando a nossa live de uma forma grandiosa. Então, Alan, você faz o mesmo que eu faço e a gente faz o mesmo que outros fazem. A gente está sempre arrebatando aquela pessoa do lugar onde ela está e tirando ela de lá. Paulo, super obrigado por esse bate-papo delicioso. Eu ficarei mais 10 horas aqui. Gente, nosso tempo acabou. Obrigado pela audiência. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Logo a gente